Que bom receber você mais uma vez aqui no programa Lugar de Paz Especial. Seja bem-vindo e muito obrigado por abrir as portas aí da sua casa, de onde você está, para que durante essa meia hora, esses 28 minutos, a gente possa repartir a palavra de Deus com você. Toda semana nós temos uma mensagem direta para o seu coração, da palavra de Deus para você. E hoje a gente quer que você reflita um pouco sobre qual é o sentido seu para essa vida. Qual é a relevância que você tem dado com relação ao que você faz para as pessoas? Quando as pessoas se lembrarem de você no dia que você morrer e eu morrer, qual é a lembrança que elas terão de nós? Será que serão boas lembranças? Será que nós fizemos coisas relevantes para elas? Vamos pensar um pouquinho sobre isso no Lugar de Paz Especial de hoje, mas antes a gente precisa dizer para você as maneiras de você participar conosco aqui no programa Lugar de Paz. Sempre de segunda a sexta-feira, às 5 da tarde, das 5 às 5h30, eu tenho um encontro com você e eu agradeço aqueles que têm participado. É o programa Lugar de Paz, é um programa de oração, onde nós intercedemos uns pelos outros. E eu sempre digo o seguinte no programa, olha, não importa a sua religião, sua denominação, nós estamos sempre de braços abertos para acolher o seu pedido, para orar por você e pedindo que você também ore uns pelos outros, tá? Você que acompanha a gente tanto no Lugar de Paz, quanto agora nessa mensagem também, você que é religioso, você que não tem uma denominação, está conhecendo ainda, você que é católico tradicional, protestante, pentecostal, você que é espírita das várias linhas espíritas também, espiritualista, que bom receber você, fico muito feliz e a palavra de Deus de alguma maneira ela tem uma mensagem para mim e para você hoje. Uma das maneiras da gente participar junto é através do Facebook, facebook.com/lugardepaz.nt. Você pode comentar com a gente, entrar em contato também, participando dessa mensagem de hoje ou deixando seus pedidos de oração para o programa Lugar de Paz Tradicional. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para aqueles que já estão acompanhando a gente pelo Facebook também e tem gente de fora do Brasil, aqui na Novo Tempo, sempre muita gente da África, do continente africano, de vários países fora do Brasil também, muita gente que entra em contato com a gente da Europa, dos Estados Unidos, assistindo pelas redes sociais. Um abraço muito grande para a Jane, ela é de Luanda, na Angola. Jane, Deus abençoe muito você, acompanhando a gente pelo Facebook. Também a Sônia Sandes, ela é de Fortaleza, no Ceará. Um abraço para todos os cearenses acompanhando a gente também. Temos aqui a Ingrid Calisto, ela é de Montemor, interior de São Paulo também. E tem mais gente que entrou em contato conosco aqui. O Merovel Abreu, ele é de Jandaia do Sul, Paraná, aqui no Brasil. Temos também de São Fidélis, a participação da Cristina, Porto Alegre, a Vera. E também um abraço muito especial para a última aqui, de Serrita, Pernambuco, a Rosimeire, que entrou em contato com a gente também. Um abraço para você que tem acompanhado, que tem gostado do Lugar de Paz Especial. Uma outra maneira de você acompanhar a gente, as nossas postagens, os vídeos, sempre com uma palavra de esperança no momento certo, é seguindo o nosso Instagram. É o @Lugar de Paz, tá bom? Bem simples, @Lugar de Paz, você tem essa rede social, você segue a gente agora, um abraço para todos que têm acompanhado aqui e compartilhe as mensagens também para outras pessoas que às vezes no momento certo, naquele momento do dia que ela está triste, ela ouve aquele verso, recebe aquela mensagem e é sempre muito bom. Eu quero lembrar você que todas as mensagens que você tem assistido aqui no Lugar de Paz Especial, ela está no YouTube. Nosso YouTube é o YouTube da Rede Novo Tempo e também do programa Lugar de Paz, cada uma dessas mensagens. E você pode encontrar essas mensagens também no timeline do Facebook, na linha do tempo ali do Facebook, você pode encontrar todas essas mensagens que já foram passadas e inclusive a de hoje também. Quero oferecer para você essa revista aqui, Ensinos de Jesus. É um guia de estudos, você pode acompanhar agora detalhadamente. Muitas pessoas já pediram, é um estudo preparado especialmente para você, falando justamente sobre quais são os ensinos que Jesus fez com relação aos discípulos, aqueles que conviveram na época dele e que ainda continuam sendo verdade nos dias de hoje. Verdades eternas, verdades profundas. Se você quiser conhecer um pouquinho mais sobre os ensinos de Jesus,
é só você pedir gratuitamente para a gente, tá? O horário comercial é o 12, 21, 27, 31, 21. Se você está acompanhando no horário comercial esse programa, pode ligar para a gente, nós vamos enviar gratuitamente. É só fazer um cadastro bem rápido por telefone e nós vamos enviar para a sua casa também. A outra maneira é através do blog do Lugar de Paz, que é o novotempo.com/Lugar de Paz. Diga o seguinte: olha, eu quero o ensino de Jesus, acabei de acompanhar então o Lugar de Paz Especial, o pastor Fábio divulgou, e eu quero receber na minha casa, e a gente vai mandar com muito carinho para você, tá bom? A palavra de Deus quer falar comigo, com você mais uma vez hoje, mas antes é importante que a gente abra a palavra e o nosso coração também, para que ela alcance as mais profundas necessidades. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Bondoso Deus, grandioso Pai de amor, muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós e muito obrigado por essa oportunidade de ouvirmos mais uma vez a Tua voz através da Bíblia. Que ela alcance o nosso coração, que ela nos faça repensar sobre a nossa vida e tomar as atitudes que o Senhor espera de nós. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Eu volto a fazer a pergunta inicial para você. Se um dia você partir desse mundo pela morte, pode acontecer com qualquer um de nós a qualquer momento, sejam por desastres naturais, sejam por catástrofes, pela violência, uma doença, um acidente. Aliás, nós temos visto muito isso hoje na sociedade. Mas eu volto a fazer a pergunta: se um dia você partir, o que as pessoas vão se lembrar com relação ao seu nome, a você, a sua trajetória, a sua história? Se de repente na lápide pudesse ser escrito a sua essência, a diferença que você fez nesse mundo, as pessoas, os seus amigos, os seus familiares, aqueles que te veem de longe ou de perto, o que se lembrariam de você? Qual seria a diferença de você e de alguém que simplesmente passou nesse mundo sem deixar rastros? Eu queria que a gente lesse duas histórias bem rápidas de personagens que fizeram a diferença. O livro de Juízes, ele começa a declarar homens e mulheres que julgaram o povo, que lideraram o povo, que tomaram a decisão para o povo de Deus, que orientaram e que fizeram a diferença. E por isso o relato da história deles é muito marcante no livro de Juízes. A primeira história, a primeira personagem é uma mulher, Débora. E se você tiver com a sua Bíblia, eu gostaria que você abrisse no livro de Juízes, a partir do capítulo 4, e o verso é o verso 4 também. Eu vou ler junto com você. Diz assim, Juízes, capítulo 4, verso 4. Uma mulher que fez a diferença. Diz assim: Débora, profetisa, mulher de Lapidote, julgava Israel naquele tempo. Ela era uma juíza. Ela não era mais uma mulher, ela era a mulher. Hoje a gente está falando muito sobre empoderamento feminino, né? A sociedade tem mencionado muito sobre isso. A influência que a mulher tem na sociedade, a força que ela tem, o vigor, a naturalidade, a sinceridade. E nós começamos a ver na Bíblia uma mulher que naquela época, onde a sociedade reprimia qualquer atitude feminina, uma sociedade extremamente machista, e ela começou a fazer diferença. O verso 2 diz assim, ou melhor, o verso 5, ela atendia debaixo da palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. As pessoas buscavam Débora, homens e mulheres, uma mulher de decisão firme, uma juíza que fez a diferença. E tem uma parte do relato histórico dela que diz o seguinte, verso 10, então Baraque convocou a Zebulon e a Naftali em Quedes, e com ele subiram 10.000 homens para guerrear, e quem estava junto? Débora também subiu com ele. Débora fez a diferença. Uma mulher de fibra, de garra, de coragem. E continua o verso dizendo, versículo 14, então disse Débora a Baraque, dispõe-te, porque esse é o dia que o Senhor entregou Sísera
nas tuas mãos. Porventura o Senhor não saiu adiante de ti? Baraque, pois, desceu do monte Tabor e 10.000 homens após ele. E a gente conclui com o verso 15. O Senhor derrotou Sísera e todos os seus carros e todo o seu exército a fio de espada diante de Baraque, e Sísera saltou do carro e fugiu. Uma mulher de fibra e coragem fez com que um grande exército fugisse e uma outra mulher fugisse também. Nós vemos no livro de Juízes um relato muito conhecido que é o Cântico de Débora. Existe até o Cântico de Débora na Bíblia, de uma mulher que foi relevante na sociedade da época. Uma mulher que foi marcante e que é lembrada até os dias de hoje, que sermões são marcados em nome dela, pregados e vividos. Mas existe um segundo personagem, mais um homem que é conhecido no livro de Juízes. Nós lemos até o capítulo 4 e agora nós vamos no capítulo 6 de Juízes. E o homem é esse, Gideão. Olha o que a Bíblia fala sobre Gideão. Então veio o anjo do Senhor, assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Ebiezita, e Gideão, o seu filho, estava malhando trigo no lagar, para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Um homem simples, um homem dedicado no que fazia, um homem trabalhador, que recebeu um chamado de Deus para fazer a diferença. E você conhece a trajetória, pelo menos uma parte. Se não conhece, o fato é que, com apenas 300 homens de fibra e coragem, Gideão venceu um exército muito maior. Com o poder de Deus, com a graça de Deus, mas através da coragem que ele teve. Aqui na Bíblia nós lemos em Juízes dois personagens, Débora e Gideão, que são descritos na Bíblia como pessoas que fizeram a diferença. Eu volto a perguntar para você, qual a diferença você tem feito para as pessoas ao seu redor? Quando seus filhos olham para você, quando seus colegas de escola olham para você, quando seus netos te veem como uma pessoa experiente, idosa ou idoso, qual a relevância que você tem tido na vida dessas pessoas? Qual é realmente a marca que você tem deixado na vida daqueles que estão ao seu redor? Mas o ponto-chave dessa mensagem se encontra no capítulo 10, a partir do verso 3. E aqui traz uma lição muito interessante para mim e para você. Juízes capítulo 10, verso 3, diz assim: depois de tantos juízes, de tantos homens e mulheres que lideraram o povo de Deus, depois dele, diz o verso 3, se levantou Jair, gileadita, e julgou a Israel 22 anos. Um juiz que durante 22 anos esteve à frente do povo. Não é pouco tempo, né? Hoje a gente percebe aí, grande parte do mundo, existem homens que estendem a sua liderança, mas no Brasil normalmente são 4 anos, na reeleição 8 anos. Ele liderou como juiz 22 anos, não era pouco tempo. E acontece o seguinte no verso 4: tinha esse 30 filhos, que cavalgavam 30 jumentos, e tinham 30 cidades, e que se chamavam Avote Jair até o dia de hoje, as quais estão na terra de Gileade. E termina a história de Jair. Morreu Jair e foi sepultado em Camom. Qual é o relato que nós podemos perceber de Jair? Um relato bem diferente da história de Débora e de Gideão. A única coisa que a Bíblia fala sobre esse homem é que ele tinha 30 filhos, que cavalgavam em 30 animais e tinha 30 cidades. Eu tento imaginar que esse homem era tão pobre que a única coisa que ele tinha era dinheiro. Já ouviu essa frase? Existem pessoas que são tão pobres espiritualmente que a única coisa que elas têm é dinheiro. O único relato que a Bíblia diz sobre esse homem, que aparentemente só fez de diferença nesse mundo conquistar recursos para si e para a sua família. Quando nós olhamos na sociedade hoje, nós vemos dois tipos de pessoas.
E Deus espera um tipo delas. Um tipo de pessoa que, ao longo da vida, só pensa em conquistar para si, para os filhos, construir. Mas existe um grupo de pessoas, como Débora e Gideão, que fizeram a diferença nas pessoas que estão ao redor. Todos nós, em todos os momentos, estamos sendo observados. Você está sendo observado. E a pergunta que eu faço para você é: o que hoje, nesse momento, você tem feito de relevante para alguém que está ao seu redor? Eu acho que um grande exemplo que a gente pode trazer, e eu posso trazer para você, abrindo um pouco a minha experiência, dentro da sala de aula, que foi extremamente curta, apenas 1 ano na sala de aula como professor de ensino religioso, eu procurava trazer um pouco de mim para os alunos. E normalmente eu fazia algo, é até uma dica para os professores aí. O que eu fazia? Começava a aula, principalmente das turmas menores ali, 5º ano, 6º ano, as crianças que gostam de novidades. Eu falava: pessoal, vamos começar a aula, vamos orar? Apague as luzes para a gente orar. Por que apagar a luz, professor? Por que apagar a luz, pastor? Não, no final do ano eu falo. Eu não vou falar agora não. E eles ficam curiosos o ano inteiro: pastor, por que tem que apagar a luz na hora de orar? Não, no final do ano eu falo. Era apenas uma didática ali para dizer o seguinte, e no final do ano eu acabei falando para eles. Era para dizer o seguinte: nunca se esqueçam que a última coisa que você tem que fazer depois que você apagar a luz é falar com Deus. Na hora de dormir. Era apenas uma ilustração para eles, mas mexia com as crianças. Uma vez eu fui visitar um jovenzinho de seus 11 anos de idade, japonesinho, não me lembro o nome dele, faz um bom tempo isso, mas eu me lembro da fisionomia dele até hoje. A mãe dele havia morrido naquela semana por causa da dengue. E eu fui visitar aquele meu aluno como pastor, como professor dele também. E conversei com o pai, conversei com ele, pessoas distintas. E chegou o momento de nós fazermos a oração e nos despedirmos dele para irmos embora. Estava eu, a diretora da escola também, o coordenador. E eu lembro que eu me ajoelhei e comecei a falar com Deus, pedi que Deus tranquilizasse o coração daquele menino, daquele homem também que havia perdido a sua esposa. E aconteceu algo interessante. Durante a oração eu percebi algo diferente. E no final, o coordenador disse: pastor, você percebeu algo diferente na hora da oração? Eu falei: eu percebi, parece que apagou a luz, alguma coisa assim. Ele falou: exatamente, pastor. Aquele aluno, ele saiu, estava ajoelhado orando, ele saiu, foi apagar a luz no interruptor e voltou a orar. Eu fiquei pensando como nós influenciamos nos pequenos detalhes as pessoas que estão ao nosso redor. No momento mais difícil que ele estava vivendo, aquela criança de 11 anos perdeu a mãe. Ele se lembrou da sala de aula quando eu dizia: não se esqueçam de apagar a luz. Ele nem sabia por quê. Ele nem sabia a razão. Mas ele se lembrou. As pessoas vão se lembrar de você. E vão se lembrar o quê? Quais serão as lembranças que elas terão de você? De alguém que liderou, de alguém que conquistou, de alguém que construiu, de alguém que fez, que realizou, ou de alguém que fez a diferença nas pessoas? Eu ouvi certa vez uma frase que eu gosto muito. E a frase é a seguinte: você não será lembrado por aquilo que você é, mas você será lembrado por aquilo que você fez pelas pessoas. Quantos professores você já teve na vida? Se você já estudou, quantos professores? Você não se lembra do professor porque simplesmente ele foi o teu professor, mas você se lembra dos professores que fizeram a diferença na sua vida. Que perdoaram você, que abraçaram você, que ouviram você, que ensinaram você, que se dedicaram a você. Quantos pastores na Novo Tempo? Quantos pastores lá aí fora? Quantos líderes religiosos? Quantos homens liderando o país? A gente se lembra daqueles que fizeram a diferença na nossa vida. E você? Qual a diferença você tem feito? Débora fez a diferença. Gideão fez a diferença. Jair,
reinou 22 anos, diz a Bíblia, e só pensou em contribuir para ele e para os filhos. Muito diferente. Uma das coisas que Deus espera que você deixe como uma marca registrada no seu coração e na sua vida é uma marca de espiritualidade. É uma marca de uma mulher e um homem de Deus. Quando as pessoas olham para você, elas enxergam em você um homem e uma mulher de Deus. Senhor, eu preciso mais disso. De repente você pode estar dizendo. Clame a Deus para que as pessoas possam ver em você um homem, uma mulher verdadeiramente cristãos. Eu me lembro muito do meu avô paterno. Apenas uma pincelada sobre a história dele. Eu tinha meus 8, 9 anos de idade, eu chegava sempre na casa do meu avô e normalmente eu via a porta aberta do quarto, eu apenas um menino, e via meu avô ajoelhado, orando no quarto. Depois ele lia a Bíblia, ele cantava sozinho, sentado na cama, e eu ali na sala, esperando ele. E aquilo me marcou. Essa é a imagem que eu tenho do meu avô. Um homem de Deus, um homem espiritual. Você, avó e avô, quando seus netos olharem para você, quais serão ou qual é a visão que eles terão de você? Eu digo agora para os filhos, quando seu pai e sua mãe olham para você, eles enxergam em você alguém simplesmente rebelde, indignado com a vida, insatisfeito, ingrato, ou um jovem e uma jovem que fez a diferença dentro de casa e tem feito a diferença fora de casa também. Para você que é mãe, pai de crianças pequenas ou de adolescentes e jovens, quando seus filhos olham para você, eles se lembram do quê? Qual é a primeira palavra que vem à mente dos seus filhos quando eles ouvem a palavra pai ou mãe? Amor, justiça, perdão, espiritualidade, ou brigas, ou maldade, ou indiferença. A primeira coisa que Deus espera que nós deixemos aqui nesse mundo é o que Jó deixou. A Bíblia diz assim, no primeiro capítulo de Jó, que Jó era um homem temente a Deus, andava com Deus e se desviava do mal. Ninguém é perfeito nesse mundo, mas nós devemos buscar a Deus para que de alguma maneira nós deixemos a marca nesse mundo, de alguém espiritual, de alguém que seja justo e de alguém que ame também. Ame até o fim. Eu quero relembrar uma história que já está nas redes sociais. Eu gostaria que você, tendo a oportunidade, você assistisse o testemunho dessa jovem. O nome dela é Andressa Duarte. Os olhos dela brilhavam quando ela falava em fazer a diferença na vida das pessoas. 13 aninhos. Uma adolescente, uma pré-adolescente. Do Rio Grande do Sul, com 13 anos, ela sentiu o chamado de Deus. No domingo, ela tirava o tempo para falar na rádio local e para evangelizar, para falar de Jesus. Na segunda-feira, ela tirava um tempo para testemunhar. Na terça-feira, ela tinha uma classe bíblica. Ela tinha um grupo de estudos, assistência social. A cada dia da semana, ela se dedicava a um grupo de pessoas com apenas 13 anos. E quando você vê o testemunho dessa jovem, você vê os olhos dela brilhando. Ou melhor, você via os olhos dela brilhando. Porque no ano de 2008, no mês de março, no dia 22, ela indo pregar numa igreja com apenas 13 anos de idade, sofreu um grave acidente. Morreu ela e mais algumas mulheres que estavam dirigindo aquele carro. Essa menina, com 13 para 14 anos, havia levado mais de 100 pessoas aos pés da cruz. E nesse testemunho tem uma frase muito marcante, antes da morte dela, dizendo o seguinte: eu tenho que me dedicar às pessoas. Eu tenho que fazer a diferença, porque pode chegar um momento em que não dará mais tempo. E não deu tempo. Mas ainda hoje,
pessoas se lembram de uma menina de 13 para 14 anos que fez a diferença na vida das pessoas. O tempo passou, foi 2008, já fazem 11 anos. Mas ainda hoje eu faço questão de lembrar de uma menina que ainda hoje faz a diferença por aquilo que ela fez em vida, na história de centenas de pessoas. E quando eu morrer, e quando você morrer, será que o reflexo de uma vida de dedicação será visto na vida daqueles que estão ao seu redor? Nós estamos encerrando essa mensagem, eu quero deixar para você um desafio. Nós não podemos encerrar sem um desafio para o meu e seu coração. Ao terminar essa noite, ao começar essa manhã, não sei que horas você assiste essa mensagem, mas tome uma decisão no seu coração. Eu não vou passar nesse mundo em vão, eu vou fazer a diferença. Eu vou deixar a minha marca, não pelo meu nome, não para o meu engrandecimento, mas para a honra e glória de Deus. Para amar mais as pessoas, para que as pessoas olhem para mim e percebam que eu sou um homem, uma mulher de Deus, para ter relevância e para que as pessoas não vejam em mim apenas mais um ser humano que passou nesse mundo, mas alguém que amou, que curou, que incentivou, que ajudou, que salvou. Termino essa mensagem com esse pedido para Deus. Senhor, me ajude a fazer a diferença na vida das pessoas. Ajude essa pessoa que está em casa também, Senhor, a fazer a diferença na vida daqueles que estão ao redor. Nós vamos clamar a Deus. E que a sua vida seja uma vida dedicada ao serviço a Deus e ao serviço às pessoas também. Bondoso Deus, grandioso Pai, obrigado porque na Bíblia nós vemos inúmeras histórias de homens e mulheres que fizeram a diferença. O nosso nome não está lá, mas nós queremos, Senhor Deus, que as pessoas vejam em nós a presença de Cristo Jesus, que através das nossas atitudes nós transformemos vidas por Tua graça, renovemos corações e preparemos pessoas para a vida eterna. Nos use hoje e até o último dia da nossa história nessa terra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.